ano passado? Eu não consigo dizer, acho que a gente não tem nem elementos para isso. Mas eu consigo dizer o seguinte, tá andando, cara, tá caminhando. No primeiro ano de SAF, o Botafogo, ele foi aqui no Seleção, inclusive, no dia 23 de dezembro de 2021, que eu, em primeira mão, avisei. O Botafogo foi vendido, eu nem sabia quem era o comprador, não tinha essa informação, mas sabia que tinha sido vendido naquele dia, a gente informou ao vivo, quase matamos os alvinegros do coração. O Botafogo virou SAF praticamente junto com o Cruzeiro. Olha onde o Botafogo está hoje e onde está o Cruzeiro. Então, assim, no primeiro ano da SAF, o Botafogo brigou por vaga na Libertadores até a última rodada, bateu na trave e não foi. No segundo, apesar da derrapada, amarelada, use o termo que quiser, horrorosa do ano passado, indesculpável do ponto de vista técnico, ele brigou pelo título. No terceiro ano, ele joga uma Libertadores. Acho que é inegável você olhar esse caminho e falar, o clube está caminhando, cara. Só um parênteses. Tá sendo reconstruído. Acho que só um parênteses importante com relação ao Cruzeiro, são investimentos muito diferentes. Claro. O Botafogo tem um investimento muito Mas maior os dois que o Cruzeiro. estavam numa situação semelhante, assim, de você ter dúvida até de se continuaria existindo. Porque era uma situação falimentar, de você não ter dinheiro para pagar a conta de água, de luz. Claro que são investimentos diferentes, mas só para dizer que eles se viram obrigados a transformar em SAF quase que ao mesmo tempo. E cara, assim, ó, o Pedrinho, nosso comentarista e hoje presidente do Vasco, ele tinha uma frase brilhante aqui no programa, brilhante, eu vou pegar emprestada do Pedrinho. Ele falava assim, todo mundo quer o 2019 do Flamengo. Poucos estão dispostos a passar pelo 2013 a 2018 do clube. Que é um trabalho de reconstrução, ano a ano mesmo, cara. Organizar a casa. Não é da noite para o dia que você reconstrói um clube. O próprio Palmeiras, em 14, começou a ser reconstruído. Olha onde o Palmeiras está hoje. E às vezes isso não é da noite para o dia, cara. Às vezes você vai fazer as coisas certas e não vai ganhar. A bola não vai entrar, o trabalho não vai encaixar, o Tem jogador outros que você times contrata... fazendo trabalho, trabalhando bem também. Quanto tempo o Everton Então- Ribeiro demorou para dar certo no Flamengo, por exemplo? Foi quase um ano até ele se tornar um Você titular sabia que é unânime. só a sexta vez que o Botafogo vai jogar uma Libertadores, Muito pouco, cara? É só Então, assim, o Júnior Santos já é o maior artilheiro da, só a sexta da vez, história cara. na Libertadores. Não, isso aí não tem o que discutir. Você conversar com um botafoguense de 4 anos atrás e conversar hoje, tá num lugar maravilhoso. Jamais o Botafogo estava passando por isso, como está aí mostrando a história, né? Apenas a sexta vez. Não está acostumado e agora o Botafogo está numa sequência. Semi-oitavas, parou na fase de grupos em 14, chegou nas quartas em 2017, caiu para o Grêmio, que foi campeão daquele ano, e esse ano vai jogar a fase de grupos. Está numa sequência de provavelmente vai disputar quase todo ano. Ou ano sim, ano não. O Botafogo está num caminho que provavelmente vai ser isso. Vai ser comum disputar isso. Rapidinho vai chegar em 10 participações. Então o clube está bem melhor. Sobre isso de cicatrizar, né? Aquela dor, né, o que aconteceu, não vai ser apagado nunca. Daqui a 50 anos o torcedor vai lembrar. No torcedor, isso aí dificilmente vai fechar. O que tem que acontecer, que eu acho que aí o Fábio Matias fez um ótimo trabalho, é cicatrizar nesses jogadores, nessa equipe. Não dá para ficar pensando disso. Por isso que eu sempre debati aqui no Seleção, não dá para a gente ficar falando que tudo que acontece dentro de campo do Botafogo é culpa de 2023. Isso é fácil. Isso aí é uma muleta. Isso aí é muito fácil. Tomamos gol, também o jogador está pensando, aconteceu em 2023. Não, o técnico tem que chegar e arrumar o que está com problema do campo. A gente tomou muito gol aqui de cruzamento rasteiro. Zaga, a gente tem que posicionar assim. É isso que dá para melhorar. Não tô, de novo, como eu sempre falo, não é esquecer o lado psicológico. Claro que se existe, todo mundo precisa, a gente aqui precisa também pensar em melhorar nosso lado psicológico. Vamos falar do 24, É isso. né? A questão é falar de 2024 e ontem foi um jogo importante. Eu não sei, o Paulo Nunes, que tinha várias comemorações interessantíssimas, eu não sei se ele fez muito sai-zica, que para mim é uma das melhores comemorações do futebol. Melhor. Para quem não conhece, é quando você fica muito tempo sem fazer gol, né? Aí finalmente você faz sai-zica. Ontem eu acho que tinha muito torcedor do Botafogo fazendo sai-zica, porque tava desenhado para mais uma vez, 1 a menos, tomou 1 a 1, tomar de novo o gol do empate. E não tomou. 1 a menos, tomou o empate e não tomou o segundo. Então acho que foi um alívio assim. Então para quem ainda estava com essa dúvida, muito grande do Gatito, cara. Olha essa foto aí, André, mostra muito grande que o Conrado está falando em relação aos jogadores, não estou falando em relação ao torcedor. Animicamente, é uma força enorme que o Botafogo leva para essa chave de grupos. Porque não só para a chave de grupos, né, da Libertadores, mas para a temporada. Porque você tira um peso, você não tem noção o que esses caras devem ter feito dentro do vestiário. Né, o alívio que é você não passar... viu a foto? Ainda mais com o John Textor comunicando para eles que vai ter um bicho de 1 milhão. 1 milhão. De quê? 1 milhão. 1 milhão de bicho. para cada. Pra cada.
Eu tô na época errada. Ai, meu Deus. Ai, Paulo Nunes. Mas eu acho que só é importante falar disso, que agora o que vai acontecer daqui para frente tem a ver com o trabalho desse ano. Isso. E eu acho que serve para todo mundo, para os jogadores que estão lá, a comissão técnica está agora, ou a que possivelmente pode chegar, torcedores, nós da imprensa. O Botafogo pode 1 milhão perder. pro grupo, calma, gente. O grupo. Mas tá bom também, Calma aí também. Menos, tá Calma ótimo. aí Será que eu também. sequei o bicho dos caras? Calma aí também, cara. Calma aí. Desculpa, galera. Eu li galera errado, do fui Botafogo, eu. hein? Sequei não, hein? Coitado. Calma aí Não, também, calma isso aí tudo. também. Não é assim também. Pô, já tava fazendo as contas aqui. Pensando em voltar isso? Ô, que Pô, será isso? que dá pra Não, voltar? jogar ali e ficar em 23º no Calma, Paulo. Mas só para completar, né? O que vai acontecer daqui para frente é o que pode acontecer com qualquer time de futebol. O Botafogo pode ser eliminado na fase de grupos, o Botafogo pode ganhar, o Botafogo pode tomar gol no final do jogo, como pode fazer também. Então é esquecer realmente o que aconteceu e trabalhar o time de futebol para o que vai rolar agora. Como ontem estava com 1 a menos. Seria absolutamente normal se o Bragantino conseguisse a virada. Não ia ser uma derrapada do Botafogo, não ia ser uma entregada de acordo com 2023. Com um jogador a menos, é difícil. O Bragantino, dentro de casa, num estádio que é difícil de jogar, um bom técnico, um bom time. Então é isso que o Botafogo é daqui para frente. É daqui para frente pensar em 2024, com os problemas e também com as coisas E que vão dar acredito certo. muito que no esporte de alto rendimento, os grandes, eles têm que arrumar um jeito de vencer, mesmo quando tecnicamente não estão em Exato, boa é isso. jornada. Isso É vale para o isso, esporte perfeito. individual, para o coletivo. Perfeito. E quando você consegue isso, cara, isso te dá uma injeção de confiança muito grande. Pois é, só para até acrescentar nisso que o Conrado está dizendo. Se teve um jogador ontem que a gente pode dizer que deu uma derrapada, que deu uma fraquejada, foi o Damian Soares. Vamos rodar a expulsão Que dele. ele não estava nem no grupo do ano passado. E é um jogador experiente, Chegou um agora. jogador de 36 anos. Ele não é um jogador... Não, vamos esquecer no passado, vamos analisar a expulsão isso. dele. Ele fez uma jogada parecida com isso no primeiro jogo, de Fez. tentar bloquear para deixar a Exato. bola pro goleiro. Perfeito, E eu lembro só que essa ficou curta. E aí ele acabou depois puxando e errou cometeu o o tempo da pênalti. bola também. Ele erra e pô. Foi uma jogada muito parecida no Newton Santos, só que a bola foi mais pro goleiro, foi mais pro Gatito. Ele também entra na frente, fica Do Sacha colocando o naquela corpo, ocasião. acho que é do Sacha. Fica colocando o corpo, porque ele é esse tipo de jogador. Ele gosta de ele é aquele uruguaio mesmo Físico, que né? Ele gosta de usar provoca, muito físico, vai no corpo, ele fica falando no ouvido do cara. Quando você olha o jogo no estádio, dá para perceber isso. Ele é tinhoso. Então, ali ele errou, né? Errou muito mas feio. Ele como ficou mais último, né? preocupado em ir no jogo, Exatamente, no ele- corpo, e depois puxou, né? O que mais chamou a atenção é que ele entra na frente do jogador para impedir a passagem. Quando ele percebe que estava curto, ele poderia ter feito isso de novo. Ele não tinha se desequilibrado, o Juninho Capixaba não tinha ultrapassado ele. Então a primeira opção que ele tem é dar o puxão, sendo que já tinha, né, o E o cartão mais amarelo. fácil que eu tinha era ele ter jogado a bola, né? Mas pra ele ficou mais poderia preocupado fazer, em ir no é. corpo. Poderia Se ele fazer. vai, ele recua de cabeça pro goleiro, ele podia ter A bola cortado de passou, primeira. exatamente. Quando a bola passa, ele A tá bola era correndo, mais ele tá, dele ele do tá que- a favor Isso. da bola, ele tá mais próximo da Foi bola. direto a expulsão, né? Achei que tinha sido Foi segunda, mas direto. foi direto. Foi direto. E assim, tinha 5 minutos, gente, do segundo tempo. Sabe? Tinha mal. muito jogo pela frente. E o próprio Damian Soares já tinha feito um pênalti muito infantil contra o Fluminense. O Botafogo vencia o jogo por 2-1, ele tinha Isso, acabado de ele entrar. empurra, ele empurra, né? Um cruzamento na área que... Empurra o John Kennedy. O Botafogo em superioridade na área, ele empurra o John Kennedy num lance que... Já é o segundo, eu John tava tentando Kennedy não lembrar estava disso, eu tava absoluto tinha para esquecido. finalizar. Não tinha necessidade de fazer aquilo. Então, ele é bom jogador. Acho que ele pode ser o lateral titular do Botafogo ao longo da isso. temporada. Agora, Mas tem que tem que controlar isso. Não dá para ficar sendo expulso, fazendo esse tipo de falta boba desse jeito. Deixa eu entrar no lance de arbitragem que merece debate, pelo menos para mim merece. Tem gente que não tem nenhuma dúvida, que é o gol do Botafogo. Vamos rodar a imagem? Primeiro, e é importante a gente rodar assim, sem o som da transmissão, já explico o porquê. O Tiquinho Soares dá uma casquinha que eu achei brilhante, muito boa a casquinha dele. E aí tem uma jogada reclamada pelo Bragantino de falta do lateral Hugo no Lucas Cunha, antes de ele cruzar para o Júnior Santos fazer o gol que abriu o placar ontem em Bragança Paulista. Dois veículos transmitiram a partida. A gente aqui, Globo, e a ESPN. Na transmissão da Globo, houve unanimidade, foi o comentário do Roger, do Maestro, de que o lance foi normal. E o Roger, inclusive, usou como argumento o critério que o árbitro adotava durante a partida de não marcar lances semelhantes a esse. Na transmissão da ESPN, o Carlos Eugênio Simon
que é o comentarista de arbitragem, opinou que foi pênalti. Falta. Que foi falta, desculpa. Eu sempre acho que a transmissão tem um peso gigante em quem está assistindo, porque você já é sugestionado a concordar com quem está falando ali ao vivo, te transmitindo o jogo. Então, assim, naturalmente, boa parte dos nossos comentaristas que viram o jogo na Globo, foram na linha do Maestro e do Roger, que defenderam muito bem o argumento deles. Se você pegar os comentaristas da ESPN, a maioria foi na linha do Simon depois do jogo. Acho que não é coincidência. Eu acho que quem está transmitindo um jogo, a gente tem essa... A primeira palavra de quem está vendo ao vivo influencia muito as pessoas. Ainda que todo mundo aqui tem massa crítica para concordar ou discordar. Eu queria saber a opinião de vocês. Você está no VAR. Você chama o árbitro para rever? Você opina que isso é falta ou você diz, mandou bem, lance legal, nada a marcar? Para mim não foi nada. E, inclusive, eu tive essa sensação sem ver o replay. Acho que o Maestro e o Roger foram bem na transmissão quando eles defendem o tipo de jogo que é praticado na Libertadores, principalmente quando o Vilmar Rodan apita os jogos. Ele não marca qualquer coisa, inclusive ele deixa de dar algumas faltas realmente. Ontem no jogo ele deixou de dar algumas faltas que de fato aconteceram. Agora, para mim, não. O zagueiro não pode tomar um encontrão que nem foi com tanta intensidade por trás, se jogar e cair. É só a gente ver o que o Lucas Cunha faz lá. Aí. Ele trocou o controle da bola, ele trocou para se jogar. Para mim não é nada. E assim, eu estava discutindo isso, foi com quem esses dias atrás, André? Então não foi nada também? Nada, com o Eric Faria. A gente ia fazer o Vasco e o Nova Iguaçu. Nós aqui, a gente é culpado também em relação a isso. Sim. Eu me coloco, porque qualquer encontrãozinho, a gente fala, lá, e tocou. Isso tocou aí é falta. Carioca é falta É toda falta, hora. tocou é falta, não sei o quê. E a gente vai ver, o Conrado fala muito da Premier League. Você vê o jogo, é contato toda hora. E os caras ficam inteiros no jogo. Aqui não. O zagueiro tá com a bola dominada de frente para ele. Ele poderia levar a bola pro fundo. Ele troca. Se joga feio. É até feio ele se jogar desse jeito. O Hugo dá uma encostadinha nele. Porra, futebol tem contato. Futebol. Aí a gente mostra o replay. Aí tá aqui, a câmera que tá aqui. Aí você deu um toquinho aqui no cara aqui. Aí todo mundo fala, não, tocou. Pô, futebol tem que ter contato. Senão não vai existir futebol, jogo. Esse lance foi um tapa na cara dos jogadores brasileiros, da nossa cultura, parte da nossa cultura, que a gente tem uma cultura de futebol maravilhosa, né? Não precisa falar, pentacampeão mundial. Mas parte da nossa cultura que é terrível, é contra o jogo de futebol, é danosa, até crianças estão começando a jogar, que é a cultura do caicai, a cultura de ser malandro, a cultura de enganar a arbitragem, todo mundo que tá. Foi um tapa na cara dos nossos jogadores, da nossa cultura e da nossa arbitragem. Foi um grande tapa na cara da nossa arbitragem que marca esses lances por conivência. É fácil ele dar essa falta ali, que não dá problema. É fácil o juiz chegar lá, apitou porque não dá problema para ele. Então, isso foi um tapa na cara da nossa arbitragem, dos nossos jogadores, para a gente aprender. A gente precisa aprender e melhorar isso. O Lucas Cunha, ele talvez tenha custado a classificação do Bragantino, por tentar simular uma jogada que ele não precisava. Ele estava com o controle da bola, ele podia ter recuado no goleiro, mandado para a lateral. E não é culpa só do Lucas Cunha, ele cresceu nessa cultura, a gente cresceu nessa cultura. Isso não é absolutamente nada, ele só encostou nas costas dele. Ele se joga, olha, nem ele reclama, ele está morrendo de vergonha ali agora, porque ele sabe que não foi nada. E é isso que o Paulo Nunes falou, não é Premier League, pode ver aqui na nossa Bundesliga, aqui no Sport TV, sexta e sábado. Toda hora tem encostão e os caras não se jogam. É jogar futebol, é amar o esporte, é querer jogar. Esse negócio de ficar se jogando é ridículo. É algo que a gente precisa melhorar como futebol. Vocês estão tão enfáticos que eu tô até com medo de dar minha opinião, cara. Que eu vou embora aqui, cara. Por quê? Você tem uma opinião contrária? Nossa senhora, cara. Achou falta, João? Assim, na minha visão, primeiro, o árbitro tá de frente pro lance. De frente pro lance. Eu tenho que ter a humildade de entender que a visão dele é diferente da minha. A minha, vendo pela televisão, eu achei que foi falta. Eu acho que em velocidade, quando o Hugo toca, você é um toque muito leve. Esse é o nosso... Vocês estão super enfáticos. Eu me coloco humildemente acho que foi falta. E eu estou com o Conrado falou que a culpa é dos jogadores, a culpa é dos árbitros, mas a culpa é nossa também, porque a gente discute isso toda hora. A gente entra na imprensa aqui, a gente fala, tocou, olha lá. Eu acho um lance controverso, não acho que é um lance claro, então, por exemplo, hoje em dia o VAR não chama para lance claro, né? Ele convida o árbitro a rever a opinião dele.
Então, por exemplo, o argumento de que ele vinha mantendo esse critério, que é um fato, né? Realmente, a diferença da arbitragem brasileira para a da Libertadores parece até que é um outro continente. Mas isso, por exemplo, não faria... Se o VAR acha que foi falta, o VAR não vai falar assim, eu acho que foi falta, mas como você não marca essa falta, eu não vou te chamar. Se alguém do VAR achou que era falta, ou que ao menos merecia uma revisão, teria chamado. Eu, se estivesse no VAR, teria recomendado. Eu achei que foi falta. Mas, assim, entendo que é um lance que divide opiniões mesmo.